Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de conferências Encontros com Herculano Pires, em celebração ao aniversário de 100 anos do professor José Herculano Pires, teremos hoje a palestra Evolução Espiritual do Homem segundo Herculano Pires, baseada no livro Evolução Espiritual do Homem. O palestrante de hoje é o Dr. Gustavo Leopoldo Daré, que é médico endocrinologista na Clínica Daré, membro fundador da Associação Caminho para o Espiritismo e coordenador do curso de Educação Mediúnica na Associação de Costura Meimei. Obrigado. Agradeço o convite, é uma grande satisfação poder participar desse evento comemorativo Herculano Pires. O convite, o primeiro contato que eu tive para poder estar aqui com vocês hoje foi dado pelo Wilson Garcia, e isso para mim foi um grande privilégio, porque tanto o Wilson Garcia quanto o Herculano Pires eu fui conhecer na minha adolescência. O Wilson Garcia era o editor do jornal Correio Fraterno da ABC, e com o Herculano Pires li algumas obras na época, mas o que me chamou a atenção junto com o jornal foi na hora do testemunho. Foi através do jornal e da obra de Herculano Pires que eu fui entender que no Espiritismo existem vários caminhos que podem ser discutidos de forma cordial e que são caminhos que estão sempre andando. Porque o Espiritismo não é então uma doutrina estática, mas ela é em movimento, feito pelas pessoas vivas. Antes eu tinha uma ideia de que a doutrina espírita fosse mais uma verdade acabada, né? Então isso foi muito importante para mim. Ao mesmo tempo, também quando o Herculano, o filho, entrou em contato comigo para poder selecionar o livro nessa apresentação, ele me deu a opção de 3 livros, e um deles é esse, então, que é a Evolução Espiritual do Homem, na perspectiva da doutrina espírita. E esse livro em particular eu tinha comigo, com um autógrafo exatamente dele, que eu fui conhecer o livro em 2007, nas comemorações de 150 anos do Livro dos Espíritos. Então eu também achei mais interessante, aí não tinha dúvida qual era o livro que eu ia dos 3 escolher, porque afinal de contas estava sendo convidado por quem me fez o autógrafo. E esse livro, ele foi editado pela Paideia em 2005, mas foi escrito entre 76 e 77, então uma publicação pós-mortem, e não tem referências bibliográficas, mas como toda obra feita ao final de um período de trabalho, é claro que tem referências de várias obras. Se a gente for prestar atenção no livro, o Herculano Pires, logo no começo, ele diz que muito do que ele anota ali, nessa obra, ele desenvolveu no livro Espírito Tempo. Mas se a gente prestar atenção, ele vai fazer referências às ideias que ele desenvolve em Agonia das Religiões, o Centro Espírita, a Ciência Espírita, o livro Mediunidade, Pedagogia Espírita, o Verbo e a Carne, Parapsicologia Hoje e Amanhã, e a relação Espírito-Corpo, que se eu não estou enganado, também foi publicado pós-mortem. O que eu acho importante no livro, e vou tentar mostrar para vocês nesses minutos, é que o Herculano Pires apresenta nessa obra um diálogo com a filosofia. O que eu chamo de diálogo, né, do Espiritismo com a filosofia? Ele vai apresentar ideias espíritas e vai trazer ideias e teorias de outros autores que não são espíritas para mostrar o quanto o Espiritismo é atual, o quanto que o Espiritismo é capaz de se inserir no mesmo nível, no mesmo padrão que esses outros pensadores. Ao mesmo tempo, também faz um trabalho de atualização. E aí eu chamo de atualização porque ele vai trazer ideias, conceitos, ele vai fechar certos padrões que não estão na obra de Kardec. Apesar da sua preocupação em seguir o propósito de Kardec, ele vivendo no século XX, e ele fazendo diálogo com o conhecimento do século XX, ele acaba acrescentando ideias na obra de Kardec. Isso eu chamo de atualização, e é principalmente em relação à ideia da evolução psíquica. Tem dois pilares teóricos que eu acredito que são a base do raciocínio dele no livro. Que ele vai apresentar logo no começo. Um é a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução é uma teoria contrária à religião. Às vezes, hoje em dia, a teoria evolucionista de Darwin é tão dominante no nosso meio que a gente tem a impressão de que todo mundo sempre concordou com a evolução. Mas a base das religiões não segue a ideia da evolução.
né? Porque a base das religiões é exatamente que a ideia estática de que as coisas estão feitas e o certo está pronto e o mundo está pronto. E aí, então, o Herculano Pires já vai dizer de que Kardec era evolucionista, mas só na obra Gênese, para Herculano Pires, Kardec se posiciona definitivamente na proposta da evolução, por várias preocupações de conceito, de aceitação e de que ele podia ter certeza. Porque se hoje a ideia da evolução é dominante, a gente aprende na escola, então tudo que a gente aprende na escola de pequeno parece que sempre foi assim, né? Quando Kardec estava escrevendo a obra, era uma época em que essa ideia era ventilada, mas ela ainda tinha que ser desenvolvida. Havia muitas dúvidas, então nessas dúvidas até Kardec demorou um pouco. Mas aí o Herculano Pires já faz questão de mostrar de que o que vai ser acrescentado na teoria da evolução de Darwin é a ideia do princípio espiritual. O elemento espiritual tem que fazer parte dessa evolução. E que não é uma ideia só de Kardec. Até o Wallace, que foi coautor da teoria da seleção natural, que é a base da evolução biológica, também já defendia um princípio espiritual. O outro pilar é a lei da adoração. Então, para Herculano Pires, a lei de adoração que está posta por Kardec é muito semelhante à teoria do impulso da transcendência, que é das filosofias existenciais. E nessa lei de adoração, então, que é o impulso do ser humano transcender a matéria que ele vive, é onde existe o que para Herculano Pires é a religião pura, ou a religião natural, ou a religião do povo. É essa ideia de adoração que cria no ser humano a sua religião. Só que ela precisa ser disciplinada pela razão. E a razão você só constrói com o desenvolvimento da cultura humana. Então, se a gente pegar numa cultura mais primitiva, a razão é pequena e essa ideia da religião pura do povo, ela segue uma coisa muito mais intuitiva. E qual que seria uma obra, então, que serviria como uma religião pura do povo, mas disciplinada pela razão? Na ideia do Herculano Pires, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí logo ele já diz que o aspecto religioso é a base inabalável do movimento espírita. E é claro que essa frase dele já o posiciona dentro do movimento espírita, né? Entre aqueles que entendem o espiritismo como religião e aqueles que entendem o espiritismo que não é como religião. Mas ao longo do livro vai ficar um pouco mais complexa a proposta do Herculano Pires. E ele já aproveita e faz uma crítica de que aqueles que acreditam que a ideia religiosa espírita estaria sendo desenvolvida por Rusteng nos seus evangelhos, de que Rusteng seria um fascinado de Bordeaux, porque ele tenta fazer um remendo de mitologias antigas e introduzir dentro do espiritismo. Então é claro que ao mesmo tempo que ele diz que o espiritismo tem um aspecto religioso que é o que torna o movimento espírita inabalável, de cara ele já faz uma crítica a um grupo religioso que acha que o rustenguismo é uma continuação do espiritismo. Quando ele vai comentar, então, sobre essa relação, um ponto de partida, e aí é uma sequência que eu vou fazer, que não é a sequência dos capítulos do livro, mas que para mim ficou mais coerente para eu poder entender e poder falar com vocês. Então, como é que existe uma evolução, e essa evolução tem que ter um princípio espiritual? Então, ele vai falar de que o espírito, ou o psiquismo, é a força capaz de causar a evolução. Enquanto que Darwin descreve a evolução tendo como força apenas a seleção natural, ou seja, a força é a natureza, com um destino que ninguém sabe como, e a evolução acontece na lei do acaso, né? Então teria uma outra vertente, a evolução existe, ela está acontecendo, mas ela tem uma força, tem um dínamo, que é quem direciona. A evolução ela não é só o acaso, ela tem uma direção. Essa direção é dada pelo princípio espiritual e ele vai chamar como coerência da sua ideia Gustave Gelei, que criou uma teoria do panpsiquismo, né? Então, para Gelei, ele estava querendo explicar também. Ele não achava que a evolução poderia ser somente casual, tinha que ter um dínamo, tinha que ter uma força que fazia uma direção. Essa força interna que as coisas têm, elas seriam esse princípio que é o panpsiquismo, que ele se propõe.
E interessante, então, que isso começa no reino mineral, vegetal e animal. Essa é a ideia de Gelei, e que o Herculano Pires, aparentemente, abraça totalmente essa ideia. E diz mais, né, que isso vem de encontro com a própria ideia de Kardec, que diz que o universo tem espírito, matéria e Deus. E a criação de Deus, então, que é a matéria e o espírito, se interagem constantemente. E também diz que isso é coerente com uma ideia de Bergson, que chama de elan vital, uma vitalidade que teria na própria natureza. E ainda mais casa com a ideia de que a própria Terra teria sua alma. Nesse dinamismo, então, o que tem de ideia diferente, contrária à biologia de Darwin e que é o domínio atual, é de que a gente tem que encontrar mais uma força para essa teoria. Essa força é a força psíquica, né? Ou, na linguagem de Kardec, é o espírito, o princípio inteligente de todas as coisas. E aí a gente percebe, às vezes, e isso não é incoerente com a crítica de alguns, de que nós, os seres humanos, temos entre nós muitos traços animais. Persiste em nós certas atitudes animais, não só do corpo físico, mas inclusive do nosso comportamento psíquico, nossas ideias emocionais, nossa reação perante as coisas. E aí então o Herculano Pires defende que isso são atrasos acidentais. Essa ideia é para defender de que o princípio espiritual e o espírito que somos nós, ele passa pelo processo evolutivo e ele alcança novos estágios. Mas isso não quer dizer que a nossa evolução ela é uma linha totalmente reta e que para a gente passar para a próxima fase nós perdemos totalmente o que nós tínhamos. Então nós mantemos ainda alguns atrasos, né, que ele chama de acidentes. E é esses atrasos, esses acidentes que faz com que algumas vezes psicologicamente nós nos parecemos com os animais, mas nós não somos os animais. Por que essa defesa? Porque é para contrapor a ideia de que nós somos todos iguais. É para defender a ideia de que nós somos um processo evolutivo, também psicologicamente. Mas tem um ponto interessante que aí vai ser coerente com a ideia darwinista, de que a evolução do próprio espírito depende do ambiente em que ele vive. Então, a condição do ambiente, as motivações locais, estimula o próprio desenvolvimento do espírito. O espírito não se desenvolve independentemente, né? Então, as ligações que o espírito faz com o corpo, ou seu princípio espiritual, estimula sensações. É o sensório, né? Estimula em nós percepções. Essas sensações que a gente recebe do mundo físico nos produz reações, nos estimula a consciência, e a consciência está centrado no espírito. O espírito toma consciência do mundo também às custas das sensações que o corpo nos causa. Só que essas reações da consciência nem sempre são reações que nos trazem coerência, harmonia. Harmonia com os princípios internos que nós próprios temos. E nos cria, então, situações internas íntimas que podem nos ser penosas, dolorosas. E quando elas são penosas e dolorosas, também ajuda a nós evoluirmos, porque faz com que nós tomamos mais consciência das coisas, né? Então, a dor interna que nós sentimos é um estímulo espiritual para nós tomarmos novas atitudes e compreendermos a vida diferente. Isso faz com que nós tenhamos mais consciência do que nós mesmos somos. E aí, então, novamente, Herculano Pires vai lembrar das filosofias existenciais, de que dizem que nós, os seres humanos, somos viventes e existentes. Então, nós temos um lado que é do viver. Vivemos o aqui, o agora, vivemos as sensações que a vida nos dá. Mas nós temos um outro lado, que é o lado do existir. Que o existir é um sentido que vai além do que são as sensações, né? Então, nós nos sentimos com fome, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos velhos, nós nos sentimos novos.
mas além disso nós somos, né? Nós existimos como pessoa otimista, como pessoa pessimista, como pessoa caridosa, como pessoa que vê o futuro com algum sentido ou que vê o futuro como nada. Então esse é o existir e esse é o viver. E aí para Herculano Pires, Kardec mostra essa dualidade do homem através de uma coisa muito simples, que são as comunicações dos vivos. Então Kardec já descreve, ele fez essas tentativas na Sociedade Parisiense, ele relata na Revista Espírita, né, a convocação de pessoas vivas que estariam dormindo em suas casas para ele poder entrevistar através da mediunidade. E as conclusões de Kardec de que essas pessoas, quando conversam através dos médiuns, não são exatamente iguais como elas são quando elas estão acordadas. Tem até uma passagem muito interessante, que é quando Kardec vai discutir sobre idiotismo. Nós trocamos hoje em dia a palavra idiota por outras coisas, mas o termo na época de Kardec é isso mesmo, idiota, idiotismo. E vai dizer que esses espíritos não são idiotas como são acordados. E então ele propõe de que o idiotismo é da matéria, é do corpo e não é do espírito. Então, o espírito é quem existe e o corpo é só quem vive. O espírito vive como idiota numa reencarnação, mas ele não existe como um idiota. Se a gente for parar aí, prestar atenção, isso é um princípio até que a gente tem, mas não toma consciência, né? Mas esse é o princípio que justifica a nossa relação com as pessoas. Que é, a pessoa hoje é, mas ela parece ser, né? Na verdade, ela é outra coisa. Que as aparências não mostram quem é a própria pessoa. No fundo, nós estamos dizendo isso. E só que como espírito, nós dizemos que ela aparenta ser, mas ela é muito mais do que aquilo, porque ela é um espírito eterno de outras vidas e que vai continuar vivendo. Então essa ideia de que a evolução acontece através da presença de um ser, de uma força que a biologia atual não aceita, mas que direciona. Só que direciona nós e nós vivemos num conflito. Então por que nós temos esse conflito entre o existir e o viver? Seria a questão de nós reencarnarmos ou tomarmos posse da carne, que Herculano Pires vai falar que é a inversão dos vetores psíquicos. Então nós temos uma estrutura mental e desencarnados, e vivendo o mundo dos desencarnados, não vivendo aquele momento que Kardec chama de passagem, que pode durar poucos minutos ou muitos anos, né? Kardec define a passagem como o ser espiritual que está desencarnando, desencarnou, mas mentalmente ele ainda vive como reencarnado, ele ainda é confuso, ele não sabe que ele está desencarnado. Mas vamos dizer que ele conseguiu passar por isso, né? Ele não acha mais que ele tem um corpo físico, ele não acha mais que ele tem carne, ele não acha mais que ele tem que comer, nem dormir. Ele sabe que ele tem um corpo que realmente é outro, que é desencarnado. Só que ele vai reencarnar novamente. Quando ele vai reencarnar novamente, então a estrutura mental dele sofre influência da ligação com o corpo. Herculano chama de inversão dos vetores psíquicos. Isso quer dizer que as sensações físicas vão interferir na nossa percepção mental do que somos, do que fazemos e do que é o mundo. E aí ele vai chamar mais um outro pensador pós-Kardec, que é Friedrich Myers. Ele vai dizer que a ótima ideia de Myers, quando diz que nós, homens reencarnados, temos uma mente subliminar e uma mente supraliminar. A subliminar que tem sua formação baseada na evolução, na filogênese, né? Ela é formada e ela é um resquício da nossa evolução desde os antecedentes até o atual. Se nós viemos de hominídeos, se nós passamos por um reino de animais répteis, seja lá como for, então essa origem filogenética faz a mente subliminar. E a gente tem a mente supraliminar, que é aquela que a gente tem consciência e que vive o imediato, o hoje e o agora, né? É aquela que faz com que a gente fale, está frio, vou pôr uma roupa. Amanhã eu não sei, mas agora eu tenho que pôr uma blusa, né? O que a blusa tem a ver com o que você vai comer daqui 10 dias ou tem a ver com o que você quer viver quando você desencarnar? Não tem a ver nada. Você nem sabe se isso tem alguma relação, mas o que eu quero saber é que eu quero comer agora, eu quero pôr uma roupa agora, né? Ou quero comprar aquilo que
está na minha frente de algum jeito, né? Essa é a ideia imediata. Então, a mente supraliminar faz nós vivermos o mundo imediato. Mas nós temos as lembranças ou nós temos os recursos que vêm dessa mente subliminar, que seria formado desde a formação, que é uma comprovação mental de que nós somos uma evolução. Não só uma evolução física, mas somos resultados de uma evolução psicológica. Só que não uma evolução física que cria o psicológico, mas nós somos também uma evolução psicológica independente do físico, né? Porque quando se é materialista, acha que o que a gente chama de mente é só resultado das conexões dos neurônios e que como os neurônios são geneticamente herança, por isso que a nossa mente é herança, né? A proposta não é que nós temos uma mente como herança, porque ela também evolui em paralelo ao corpo físico. E essa vida do agora e do imediato traz em nós a vida dos vícios da rotina, que faz com que nós nos percamos em relação ao que é mais importante para nós, que é transcender a morte. Se a gente vive a rotina, é a gente se preocupar com agora, né? Daqui, estou aqui hoje, daqui a pouco eu vou sair, vou para onde? Depois eu vou dormir ou não? Depois eu vou acordar para fazer o quê? Né? Então essa é a rotina do trabalho, dos compromissos sociais, que a gente se perde ou que ficamos emergidos, dominados por ele, e nós perdemos a noção do que vai fazer muito sentido na vida quando ela acabar, que é o que nós somos além dessa vida. Então isso que é transcender a morte. Se a gente vive só a rotina se acaba nela mesma, porque a vida se acaba quando morre. Só que quando a gente olha para a morte, a gente pensa, então, para que serve a vida? É uma angústia, é um medo, né? E aí faz com que nós possamos ter a ideia de que nada existe após a morte, então, se nada existe depois, viver agora também pode não fazer muito sentido. Então, Herculano Pires diz que é fundamental que nós, para fazer sentido essa vida, e para nós podermos evoluir, e para nós podermos fazer parte, sermos seres existentes e não só seres viventes, que vivem as emoções, mas seres existentes que tomam decisões e têm consciência, nós precisamos transcender esse limite da morte. Viver o agora, sabendo que a nossa vida continua depois da morte, né? Se a gente tem essa ideia, se isso é a nossa convicção, nós começamos a olhar todas as nossas rotinas do dia a dia diferente do que se nós achamos que não tem nada depois. E esse jogo, então, entre uma herança filogenética nossa, do nosso psiquismo próprio, de espírito, junto com a necessidade de viver o agora, faz com que a gente fique repetindo fatos passados. Então, Herculano Pires defende que as repetições históricas fazem parte do processo evolutivo e justifica até o fato da reencarnação. Nós trazemos nas reencarnações atavismos, comportamentos viciados, né, de outras vidas. E nós repetimos as histórias. Nós somos personagens de outros momentos, a gente volta a fazer os mesmos fatos. E aí ele dá um exemplo que vai demonstrar para ele esse fato das repetições, que é o nazismo e o fascismo, né? Grande Segunda Guerra Mundial e seus horrores. Então, ele coloca, como plano social, acontecendo a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter as nossas pressões kármicas do próprio corpo, as pressões kármicas da sensação, dessa vida das rotinas, né, em que a gente está mergulhado nas preocupações do dia a dia e no que a gente recebe do corpo e não consegue enxergar o porvir e o depois. Só que quando a gente fica nessas pressões kármicas, nessa preocupação de conquista, como na Segunda Guerra Mundial, cria em cada ser humano uma angústia existencial. Essa angústia existencial acontece porque nós temos a nossa mente subliminar, que para mim me faz lembrar ideias inatas de Kardec, né, em que nos dá consciência humana, consciência de que essa vida e essa pressão kármica, viver nesse joguete é um joguete. Nós não estamos sendo autônomos, nós não estamos sendo responsáveis
Nós temos condições de fazer diferente, nós devemos fazer melhor. Então, quando a gente toma consciência disso, mas não consegue deixar de fazer daquele jeito, porque a pressão social nos leva a fazer desse jeito, mas a gente sabe que não deve ser, cria uma angústia. E é nesse momento da angústia que a gente passa pelo purgatório. O processo purgatório em que nós vamos ter que nos livrar dessa prisão da vida vivencial para nós transcendermos, né? Chegar na nossa natureza de seres, que são seres eternos. Olhar para os nossos problemas, pensando que problemas são esses, já que a vida continua depois da morte. E que percepções eu tenho, que emoções eu tenho, que memórias eu tenho se eu sou um ser eterno e não apenas dessa vida. Aí a questão da angústia, dos problemas, eu criar uma nova alternativa. Então, como que a gente percebe isso? Porque cada um de nós sabe de uma destinação cósmica que nós temos. Essa está na nossa mente subliminar, ou essa é a nossa herança de espíritos eternos. Para ela poder surgir na nossa consciência, vai depender do limiar de cada um de nós, né? A barreira que cada um de nós tem. E se consegue furar essa barreira, nós vamos ter uma visão de mundo diferente, tomamos decisões diferentes. Essa destinação cósmica que Herculano Pires fala, ele faz uma relação direta em várias partes do livro de arquétipos. Ele vai usar então um conceito junguiano de que nós compartilhamos como seres humanos uma imagem, um símbolo, né, que está no nosso inconsciente. Se nós pensarmos que a mente subliminar é o inconsciente, nós temos uma imagem de que nós temos um destino cósmico, então isso é um arquétipo, porque todos nós vivemos uma vida além dessa. Essa que é a grande oportunidade nossa. E aí Herculano Pires faz uma crítica no meio desse argumento dele, que é sobre a reforma íntima numa modelagem católica. Então, se nós vamos superar essa nossa angústia existencial, da nossa vida voltada só para sensações, uma opção é a reforma íntima numa moldagem católica, né? Onde o importante é uma tomada de consciência sem o existir no mundo, que ele não acha muito bom. Mas que nós podemos hoje em dia, e nem sei se essa crítica que o Herculano Pires faz, já lembrava de alguns espíritas, mas nós temos algumas vertentes espíritas atuais que acreditam na capacidade humana da reforma íntima, automática, por tomada de consciência interna exclusivamente, né? Aí Herculano Pires faz diretamente uma crítica a alguns espíritos, que ele tinha experiência na época, que ele chama de curso de boas maneiras. O curso de boas maneiras era para escolher qual o tom da palavra que você tinha que ter numa casa espírita, como você tinha que se postar, se a voz era alta, se a voz era baixa, então ele chama de boas maneiras, que seria como eles imaginavam que uma pessoa angelical seria. Então, eu acho que um ser superior e angelical, se tivesse encarnado na Terra, se comportaria de um jeito. Então, criou esse modelo, e aí vamos educar as pessoas para se comportarem assim. Não importa o que no fundo elas pensam. O importante é como elas se comportam. Então, Herculano Pires chama isso de hipocrisia, né? Então, essa ideia da angelitude, baseada em boas maneiras, para ele era uma hipocrisia. E é uma hipocrisia clara. Por quê? Porque você está querendo resolver a sua angústia existencial sem transcender a matéria. Você está fazendo uma máscara, né? Você não está olhando para o mundo com uma visão nova. Você está olhando com a mesma visão, só que você cria uma máscara de relacionamento. Então, por isso é uma grande hipocrisia. Ele faz um outro comentário também sobre a civilização atual, que ele chama de uma civilização tecnológica, e nesses últimos 30 anos, 40 anos, mais tecnológica que nunca, em que ele considera como a valorização da elegância do supérfluo, né? Só que a elegância do supérfluo, achei um termo elegante, a elegância do supérfluo faz com que a gente atrofie o princípio inteligente, ou seja, atrofia o espírito. Faz com que nós sejamos mais armadilhas ainda e presos a essa vida do vivente e não do existente. Porque, afinal de contas, o supérfluo ocupa mais ainda o nosso tempo, né? E a tecnologia faz isso. A tecnologia cria para nós o contato à distância e aí nós temos a prisão do contato à distância.
O pessoal não consegue conversar no dia a dia com quem está na sua cara, porque tem que responder 10 mil e-mails, contatos no WhatsApp, mensagens no celular, no Twitter, no Facebook, né? Estão sentados no restaurante, estão sentados em casa e está todo mundo ligado no seu smartphone para resolver os problemas à distância. A tecnologia faz essas loucuras. A loucura é pior ainda se a gente for pensar que, como a tecnologia evolui rápido, a gente consegue mudar pequenos detalhes e dizer que ficou bem melhor, né? É a loucura do progresso. Então, essa televisão sua de 40 polegadas é muito ruim, porque agora nós temos uma de 60 polegadas. A sua televisão, que era Full HD, não é tão boa, porque essa aqui agora é Full HD com 3D. E vamos nós, então, gastar nossas energias, nossos esforços para poder conquistar nova tecnologia. Que eu nem sei para que vai servir muito, já que trabalhando 12 horas por dia, de noite não deu tempo para assistir a TV. Ou TV a cabo, com 106 canais, eu não consigo passar por mais que 2 canais, porque eu só tenho 1 hora para ficar na TV, mas vamos aumentar o nosso padrão, né? Então a tecnologia nos consome nesse supérfluo. Só que isso faz com que a gente não tenha tempo para tomar consciência e nos preocuparmos com quem nós somos e enfrentarmos o problema da morte. Então, Herculano Pires põe a questão de enfrentar a morte como crucial para nós nos transcendermos. E nessa questão de transcendência, então, ele vai apresentar o grande objetivo nosso, de transcender, que é da moral subjetiva. Então, o ser, nós, espíritos, temos 2 potencialidades enormes. Uma é da razão, a racionalidade, e outra é do afeto. E como um jogo dialético, várias vezes Herculano Pires vai usar a sua visão de dialética, né? Dialética de Hegel, para poder explicar as coisas. A cada ação tem uma reação, mas que elas não se destroem. Essa é a ideia evolutiva de Hegel, né? Elas não se destroem, elas se fundem para criar um novo mundo, uma nova habilidade, uma nova qualidade, que é a síntese, que vira uma nova ação para uma nova reação para criar uma nova síntese. Essa visão de mundo, ela é otimista. Nós espíritas, sendo dialéticos, é uma parte fundamental do nosso otimismo. Por quê? Porque cada mal não é mal por si, porque ele não destrói o bem. Cada mal estimula uma reação que pode ser o bem. E o mal e o bem juntos, convivendo, criam um novo conhecimento que pode ser um bem maior ainda, né? Então, daí ele coloca que esse potencial da razão e do afeto é que vão criar a moral, que ele chama de subjetiva. Então, a moral é um estágio superior. Ele não é nem o afeto e nem a razão. Ele tem que ser a subjetiva, ela tem que ser a fusão das 2 coisas. Ou seja, ela não é uma nem outra, né, a ideia dialética. Ela é uma síntese, ela é uma nova coisa. Então, não existiria uma moral subjetiva racional. E não existe uma moral subjetiva do afeto e da emoção. Se você tem só emoção, no que você chama de moral, não é a moral subjetiva que ele defende. E aí ele faz uma crítica a Sartre, porque Sartre não percebia consciência no ser, né? E aí, para Herculano Pires, é exatamente a tomada de consciência de cada um de nós que vai produzir essa moral subjetiva. E não nós somos submetidos a uma natureza e inconsciente vamos levando a vida, né? Nós temos esse potencial da razão e do afeto para nós tomarmos consciência e sermos, então, senhores do nosso futuro. E aí, então, ele faz a comentário. Nós, quando criança, então, aí não está dizendo só de nós no princípio espiritual da evolução, já está dizendo nessa vida. Como se nessa vida nós repetíssemos o processo evolutivo que nós tivemos ao longo da eternidade. Então, na infância e na adolescência, nossa mente é mais centrada em nós mesmos. Nós somos egocêntricos, preocupados conosco. E se nós amadurecermos, nós vamos sair dessa fase. Mas alguns de nós não vai sair dessa fase, que é o infantilismo do adulto. Continuamos egocêntricos. Mas para Herculano Pires, nós já estamos numa evolução espiritual, nós espíritos já somos capazes de passar dessa fase. Essa fase é só uma adaptação da reencarnação.
Então, durante a infância e adolescência, a família e a escola vai nos causar um molde, que é a moral social. Pressionados internamente, então essa aqui é a consciência e essa aqui é a força interna. Nós, espíritos, temos uma força de nossa criação, né, que pressiona de dentro para fora para surgir uma nova moral, que não é a moral social, é a moral subjetiva. E aí, então, sua crítica a Sartre. E diz, Herculano Pires, que essa proposta dele não está jogada sozinho, ele está de acordo com Bergson. Então, Bergson fala na moral fechada. Moral fechada porque ela está fechada num grupo social, numa instituição social. E que também está fechada, então, numa religião estática, aquela que não muda. E a moral subjetiva seria o que Bergson chama de moral aberta. E ela é aberta porque ela está aberta para todos os seres humanos. Sejam da sua comunidade, seja da sua sociedade, seja da sua religião ou não. Então essa seria uma religião dinâmica, uma religião que não tem dogmas, uma religião que tem razão. E essa moral subjetiva, onde a gente está então aberto para todos os seres humanos, e ela é dinâmica em seus conceitos, porque ela se submete à razão, é uma transição, não é o final, é uma transição do ser moral que nós somos para o ser espiritual que podemos ser. E aí o que Herculano Pires está chamando de moral? Moral não é diferente de sistema de regras imediatistas, né? Sistema de regras que define o que eu posso fazer agora ou não. Isso aí ele diz que são as críticas dos sociólogos materialistas, que acham que moral se finda nisso, onde você só tem regras imediatas. E essa moral, nessa forma de regras imediatas, para ele é só a moral social. Não é a moral em si, não é essa moral subjetiva que ele diz que é a nossa meta alcançar. Essa moral de regras imediatas, né, ela é contraditória, ela traz conflitos e ela é só um estágio, tanto que ela deveria ser forte na sua infância, na adolescência, porque nós adultos deveríamos partir para a próxima, né? Então a moral não é mística também, porque afinal de contas ela não é só emoção, mas ela é uma aspiração natural do homem que busca ser perfeito, que acredita que vai ser perfeito, que tem potência para ser perfeito. E aí ele se demonstra coerente com Kant e também, de novo, ele vai apresentar a ideia do arquétipo, a outra imagem que nós temos e seria natural em todo ser humano. Nós somos capazes de sermos melhores do que somos. Uma perfeição que é possível. Não sabemos se essa perfeição é completa, mas que nós podemos ser melhores do que nós somos e muito melhores. Então, que essa ideia é uma imagem que está no nosso inconsciente e é compartilhada por todos os seres humanos. Esse é um arquétipo que nós temos. Então, de novo, ele vai falar de Jung. E a moralidade é quando a gente põe essa moral em ação. Ela deixa de ser só potência para ela ser atitude. E nós vamos, então, mudar a nossa sociedade. E ele propõe, então, Herculano Pires, que a educação espírita é capaz de transformar a moral social, que é contraditória, porque moral social nós discutimos constantemente com a jurisprudência, não é? Então fala assim, fulano é pobre, para ele a lei é mais pesada do que o outro que é rico. Ou então assim, a gente quer uma pena grande quando é do vizinho, porque quando é para nós, dos nossos familiares, nós queremos uma pena bem leve. Essa é a nossa moral social. Para os outros, a cobrança pesada. Para os amigos, um jugo bem leve, né? E aí, então, a educação espírita teria força, seria capaz de transformar essa moral social na moral subjetiva, naquela moral aberta para todos os seres humanos. Porque ela é capaz de nos dar consciência que vai nos ver o mundo como uma realidade cristã. E aí, então, Herculano Pires diz que a antiguidade, o religiosismo era ingênuo. Quando chegou na Europa, na época moderna, surgiu o materialismo como uma resposta racional, intelectual, mas ela era artificial, porque ela não se fundamentava no que ele está chamando de religiosidade ou religião do povo, né? Era uma resposta racional contra uma situação extremamente emocional.
mas não tinha suas raízes no que é o ser humano, no que somos nós de verdade. E aí então o próprio artificialismo dessa Europa moderna, materialista, ela vai avançar a ciência. Só que o avanço da ciência vai desenvolver achados sobre o corpo bioplasmático, sobre a antimatéria, sobre a rarefação vibratória da matéria em si, de tal forma que, como Herculano Pires lembra Einstein, o materialismo ficaria asfixiado pela própria falta da matéria na matéria. Então, para Herculano Pires, hoje em dia, a própria ciência, que tem sua raiz materialista, ela traz um volume de conhecimento tão grande em que qualquer cientista que seja fiel ao método científico não pode mais negar a existência do espiritual. E por que então o materialismo ainda existe e é tão forte? Herculano Pires diz que é uma múmia egípcia ancorada no marxismo em Hegel, né? E lembrando então que ele já fez uma crítica sobre a sociologia materialista, que é relacionada a Marx, que não enxerga uma moral fora da moral social. E aí, de novo, ele vem dizer que as ideias de Marx e Engels são as âncoras para um materialismo que não tem mais âncoras na própria ciência, né? Enquanto, na primeira fase, se achava que a ciência seria âncora para justificar o materialismo, na atualidade, na visão de Herculano Pires, é uma outra doutrina fechada, que é o marxismo, que serve como âncora para o materialismo, e não a própria ciência. A ciência já evoluiu e já passou para uma nova síntese de situação, né? E por que, então, a gente consegue ficar tão agarrado? Então, se eu sou cientista e se eu deveria ser fiel ao método científico e com isso aceitar o mundo espiritual, como é que eu fico tão agarrado ainda à ideia materialista? Então ele vai desenvolver uma outra ideia, que é a ideia da pureza. Então, para Herculano Pires, a origem dessa ideia de pureza, impuro, tem a ver com o sensorial. A parte material ensinando o espírito, né? Então, o sensorial, epidérmico, a pele, né? A gente sente a dor, sente o frio, a gente percebe que está sujo ou não. Então, isso é ser puro ou ser impuro. E isso também vai criar em nós um arquétipo da pureza. Só que essa ideia da pureza e do impuro é usado como um critério da religião. O que é puro é sagrado. O que é impuro não é sagrado. E se nós precisamos ser angelicais e sagrados, nós devemos nos livrar das impurezas. Só que a impureza no mundo judaico é a morte. A impureza em muitas culturas é o sexo. A impureza dos gregos é a derrota. A impureza dos romanos são os espíritos malignos. E você precisa então se livrar deles todos. O problema é que a morte é impossível de ser livrada. Nós vamos morrer e todos nós temos os parentes que já morreram. Então todos nós acabamos ficando impuros. A proposta, então, se a morte é uma ideia impura, é nós fugirmos dessa consciência. Nós vamos viver a nossa vida, não faz de conta, como se a morte não existisse. Mas nós precisamos superar isso, senão nós não vamos transcender. Conviver com a ideia da morte é a nossa janela para vivermos uma vida além da matéria. E aí, então, como é que Kardec vai fazer para superar o medo dos fantasmas e o medo da morte? Ele vai ter uma atitude científica, só que é uma ciência sem o formalismo exato do cientista, sem a sistemática científica e também sem o misticismo do religioso. Essa postura de Kardec, na visão de Herculano Pires, é ciência e não é religião. E ele vai achar, então, Kardec vai achar uma solução espírita para nós. Podemos ir além da morte, que é a da reencarnação. Porque nós vivemos a vida, desencarnamos e vivemos de novo. E essa demonstração da reencarnação é feita através das comunicações mediúnicas. Isso que é a postura científica. Os fatos para demonstrar que a reencarnação existe são o convívio mediúnico.
Então, a reencarnação é um dogma, mas é um dogma racional. E aí, Herculano Pires diz que dogma viria do grego como opinião e não o dogma da fé, o dogma religioso de uma ideia inquestionável, né? Então, a pureza do espiritismo seria a naturalidade das coisas, seria o progresso. A impureza seria a estagnação, seria nós não avançarmos. Então, a pureza não é nós sermos perfeitos. A pureza é nós estarmos evoluindo e também progredindo. E aí ele volta a fazer uma crítica a Sartre, que diz do nada, da nadificação, do nada do homem com a morte. Como a morte para o ser espiritual não existe, o homem não é esse nada que Sartre defende. Mas para nós entendermos que nós somos o nada, a chave que o Espiritismo traz é a demonstração da existência da reencarnação e do espírito vivendo após a morte. E se isso é a grande forma que o Espiritismo tem para poder mostrar isso, como é que nós vamos nos educar para isso? A chave da educação espírita é a mediunidade. Então ele vai fazer a crítica de uma proposta que ele acha absurda, de existir um espiritismo sem os espíritos. Porque se o espiritismo construído através de Kardec utilizou a ciência espírita elaborada por Kardec, que era uma pesquisa psicológica fundamentada na comunicação mediúnica. Todas as ideias do mundo psicológico que Kardec fez, ele baseou como fato na experiência da mediunidade, na conversa com os espíritos. Como é que nós vamos poder ter um espiritismo, então, sem os espíritos, né? E foi através da demonstração que os espíritos conversam que pôde romper a ideia de que a morte acaba com a vida e pôde mostrar a unidade humana, a unidade do espírito, que continua antes e depois dessa vida. E faz outra crítica, que são os centros espíritas sem mediunidade. Então, o espiritismo sem espíritos não é possível, porque todo conhecimento espírita foi baseado na conversa com os espíritos. Um centro espírita sem mediunidade é retornar, né? É voltar para o passado, disfarçado de atualização. Então ele diz que quem tomou uma atitude de tirar a mediunidade do convívio religioso foi o próprio cristianismo primitivo, que abandonou os cultos com as almas, que eram os cultos chamados pneumáticos, né? Pneuma de alma. Só que quando abandonou a conversa com os espíritos, aumentou a influência romana, ou seja, a influência de viver o agora, a matéria, e perdeu a chance de viver o além da matéria. E se isso fosse feito no centro espírita, nós teríamos escolas teóricas sem a didática objetiva que a mediunidade traz. E didática é a educação. Então, a mediunidade, na proposta de Herculano Pires, é central em quem quer ensinar ao homem ser mais do que apenas um ser que vive, mas ser um ser que existe. E ainda faz mais um outro comentário dos que propõem o centro espírita, que até tem a mediunidade, mas só para conversar com os espíritos superiores. De que tirar da convívio mediúnico a assistência espiritual é tirar de nós mais uma didática de vivência, que nos traz a chance do amor e da dedicação ao próximo, mesmo que seja um próximo desencarnado. Então, assistir os espíritos é incentivar em cada um dos seus membros, participantes da reunião mediúnica, o amor e a dedicação ao próximo. Se nós abdicamos disso, vamos ficar expostos à mistificação. Em vez de conversarmos com os espíritos superiores, nós vamos conversar com espíritos inferiores, ignorantes e místicos. Então, o centro espírita precisa ter a mediunidade e precisa fazer assistência espiritual e buscar, claro, convívio também com os espíritos superiores, e não abdicar da chance do conhecimento desses, já que a ciência espírita, as ideias de Kardec foram construídas conversando com outros sábios. Só se aprende fazendo, é a frase que Herculano Pires lembra. E que a educação espiritual, então, exige a liberdade nossa de escolha, a liberdade de fazer ou não fazer, que volta para mim na imagem dialética de que fazendo recebemos sensações que transformam o corpo e transformam o espírito, toca na nossa consciência
toca na nossa mente subliminar para nós fazermos uma nova fusão, uma nova síntese, de nova visão de mundo que nos traz força para nos modificarmos. Então, quando Herculano Pires faz o texto dele sobre a evolução espiritual do homem, ele faz, na minha forma de ver, uma releitura independente e contemporânea de um problema central na obra de Kardec, que é a questão da moral, que fez um conflito na época de Kardec com os religiosos e com os científicos, que continuou esse conflito até hoje e que então Herculano Pires mostra uma porta, um caminho para entender, né, para compreender o que é a moral no Espiritismo, o que é a proposta de Kardec para a evolução do ser humano e do espírito. Nem agrada aos científicos e nem agrada aos religiosos. Como Kardec também não agradou nenhum dos dois, a proposta do Herculano Pires também não agrada. Mas ele faz uma nova leitura e por isso ele atualiza, ele conversa com os filósofos do século XX e ao mesmo tempo ele faz um acréscimo teórico, porque ele vai associar a ideia da evolução com argumentos novos que não estão na obra de Kardec. Por isso o livro, apesar de curto, é uma síntese fundamental que, ao meu modo de ver, Herculano Pires traz de problemas que veio enfrentando em vários dos seus livros, em vários dos questionamentos, e ele está tentando, no final de sua vida, trazer algumas soluções para ver se aproxima todos os espíritas em suas ideias, né? Para nós termos uma nova síntese e não continuarmos na luta, na ação e reação. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer. Eu peço para quem quiser fazer pergunta, pedir o microfone, por favor. Agradeço ao Dr. Leopoldo os esclarecimentos sobre um livro tão pequeno e tão denso, né? E, voltando à questão da teoria da evolução, sabendo que o Livro dos Espíritos é de 1857, a evolução das espécies de Darwin é de 1858, um ano depois. Mas ali, no Livro dos Espíritos, já tinha muito de evolucionismo, quando os Espíritos dizem que tudo se encadeia no universo, né? O Wallace, que você citou, que era um contemporâneo e cofundador da teoria da evolução, publicaram juntos o Darwin e o Wallace era espírita, né? E o Wallace dizia que, na teoria da evolução, ele não via necessidade de Deus ou do milagre, mas em duas situações ele não podia ver senão milagre, que era o surgimento da vida e o surgimento da consciência, que a teoria da evolução não conseguia encaixar esses dois pontos cruciais na evolução da humanidade ou das coisas, né? Na sua concepção, o espiritismo seria teleológico, no sentido de que a evolução é conduzida para um ponto, como Teilhard de Chardin dizia também, era um ponto que ele chamava de ômega, ou seja, vai para algum ponto, né? Ou ela é teleológica no sentido do desenvolvimento do princípio espiritual, mas não da natureza física. Você tem alguma opinião sobre essa questão da teleologia no espiritismo? Tenho poucas opiniões. Só uma questão da evolução. O século XIX é um século evolucionista.
né? Existe um conflito entre a ideia de evolução em si e do progresso. O progresso, com certeza, o século XIX era progressista. Então, no progresso, as coisas vão ficar melhores. O homem vai progredir até chegar numa perfeição. Aí a ideia da evolução, que vem junto, então, a obra de Kardec, o livro de 57, ele tem ideias evolucionistas, mas não muitas. Se a gente for pegar a primeira edição, que é de 57, a segunda, que é de 60 tem muito mais. Então, as primeiras comunicações que Kardec organiza, analisa e monta o primeiro livro dele, as ideias evolucionistas não são grandes. Por exemplo, tem uma afirmativa categórica de que o espírito do homem nunca veio do espírito dos animais, que seriam criações independentes. Isso vai mudar com essa frase mesmo que você lembrou, que tudo se encadeia no universo, ela está forte na segunda edição, que é de 60. Então, essa é a luta de Kardec com a ideia evolucionista. E ele vai falar na Revista Espírita que ele achou que o problema estava resolvido, que o espírito evoluía dos animais até chegar no homem. Mas ele não pode, depois ele volta atrás e fala, não posso afirmar porque não existe um consenso entre os espíritos. Essa é uma luta que ele vai fazendo ao longo da obra dele para se tornar cada vez mais evolucionista, né? A outra coisa é que a ideia da evolução do Darwin, a gente fala muito evolução e associa com Darwin e com Wallace, mas a grande contribuição deles é a ideia da seleção natural. Ou seja, a força que modifica as coisas é a própria natureza. Que ele fez uma comparação com a seleção que os homens fazem na criação da sua casa, né? Da sua fazenda, do gado, das plantas. Você vai selecionando o gado que você quer e mata os que você não quer, até você ficar com uma vaca que dá muito leite ou ficar com um tipo de árvore que dá muito frutos. Então, ele, olhando isso que o homem fazia, Darwin associa com a natureza e diz a natureza seleciona os mais aptos, que não quer dizer que são os melhores. Então, a teoria darwinista não tem de cara a proposta de um ponto final, um ideal a ser alcançado. É simplesmente um caos de seleção e com uma natureza que também não sabe porque essa natureza faz isso. Mas se o mundo está mais quente, algumas espécies vivem e outras morrem. Se o mundo está mais frio, são outras, né? Então essa é a ideia da evolução de Darwin, da seleção natural. Então a gente associa uma coisa com a outra, mas a grande contribuição do Darwin foi a seleção natural junto com Wallace. E aí que eu achei interessante quando o Herculano Pires traz a ideia da seleção natural, na evolução da alma, ao dizer que a natureza e o ambiente em que nós vivemos estimula e direciona também a nossa evolução. Só que nós, como seres espirituais, temos uma força motriz que direciona a evolução da própria matéria, né? Que é essa ideia dialética das forças dos dois lados. Então, se, na minha interpretação, aí para finalizar, vou voltar na sua pergunta, a minha interpretação, o Espiritismo tem um ponto final a ser alcançado? Não tem dúvida. Kardec propõe isso o tempo todo e é a nossa ideia. A nossa evolução vai chegar num ponto que é a perfeição possível para o nosso espírito. E essa evolução também é a evolução da matéria? Aparentemente teria que ser. Só que não talvez do jeito que a gente imagina para um globo, mas para o universo como um todo. Que aí Herculano Pires também comenta nesse pequeno livro, e vai lembrar de Pestalozzi, vai falar que a moral subjetiva, aberta, ela se torna então um ser universal. Então, a nossa evolução de espírito vai produzir efeitos na matéria, e se nós estamos evoluindo, essa matéria também vai evoluir. Se nós temos uma meta final de perfeição, essa matéria vai ter que ter uma transformação. Mas não quer dizer que a matéria vai ser perfeita. A matéria vai se transformar para ela poder ser o objeto de ação do espírito que vai ser perfeito. Então, o mundo pode se acabar, né? A Terra pode sumir, o Sol pode expandir, depois virar uma estrela anã, mas essa transformação que o universo faz é para ele se tornar cada vez mais apto a sofrer a influência desses espíritos que se tornam perfeitos. Essa é o que eu vejo como limite para a matéria, né? Não que ela seja uma matéria melhor hoje do que ontem, mas ela é mais adequada para a manifestação de um espírito cada vez mais perfeito. Mais alguma pergunta? Muito parabéns, porque foi muito bem explicada aí, a sua didática é muito boa. Obrigado. Agora é o seguinte, aqui, esse negócio que você falou da vida social, que o homem vive tentando cancelar a morte, né? Fugindo dela, isso.
Isso aí parece um pleonasmo, porque na realidade a morte não existe. Então, querendo fazer isso, ele está quase que afirmando que o ser é imortal. Quer dizer, por um outro caminho. Eu vou dizer para o senhor o seguinte, quando a gente, e aí usando o que eu compreendi da proposta de Herculano Pires, quando a gente se nega à morte, nós não estamos alcançando a ideia da vida eterna. Por quê? Porque nós estamos negando a morte física. Então, nós acabamos querendo nos iludir de que a nossa vida física é eterna. Enquanto a gente quer se iludir de que a nossa vida física é eterna, a gente não vai viver o que é realmente eterno, que é a vida espiritual. Só que a vida espiritual não é igual à vida material. Então, quando a gente nega uma e só vive a outra, nós perdemos a chance de viver. Por isso que se sufoca o princípio espiritual. Então, nós desejamos ser eternos, talvez nós tenhamos a noção de que nós somos eternos. Esse desejo não é simplesmente uma ilusão ou uma alucinação infantil, como é argumentado às vezes por filósofos, né? Isso é a essência nossa, é uma marca, é uma ideia inata que nós temos, que é verdade, nós somos eternos, só que nós somos eternos não para viver, mas para existir. Não para sensações físicas, mas para compreensão do mundo, em doação para ele todo, né? Então, nós queremos ser eternos, e talvez aí eu concorde com o senhor, nesse nosso desejo tem uma base existencial verdadeira, que é esse fundo, esse arquétipo aí. Ele é verdadeiro, só que nós nos iludimos como criança e focamos uma justificativa errada, né? Como não dá para a gente se enganar o suficiente, porque a morte bate a nossa porta o tempo todo, então simplesmente a gente fecha os olhos e deixa ela continuar batendo, né? Doutor Leopoldo, não seria até uma comprovação da teoria de Hegel da contradição, né, e a síntese? Porque, no caso, é inerente ao ser humano a morte e é inerente à consciência da sobrevivência, como você pontuou aqui. Mas, ao mesmo tempo que ele nega isso por angústia, ele está caindo na alienação, que é um conceito do Marx, que é materialista, mas que criou o conceito da alienação do homem em relação ao trabalho, né? Não seria, você não vê isso como uma síntese até, porque a contradição, acabamos chegando no conceito de alienação materialista, mas que é uma alienação, quer dizer, viver fora da sua própria natureza, né? Eu não sei se eu vou compreender exato o seu argumento, mas eu acho que são duas soluções, e talvez por isso Herculano Pires se demonstra bem opositor à ideia marxista, né? No pouco que ele fala nesse livro. Porque a solução de Marx é aceitar. Então, nós temos a angústia de que a morte bate a nossa porta e ela é inevitável. Então, na proposta materialista, como de Marx e de outros, qual que é a solução? A solução é vamos sair dessa angústia, simplesmente aceitar que a morte existe e acaba mesmo. Para que a gente vai se angustiar? Essa é a verdade e pronto. Para aceitar isso, perder isso como angústia, nós temos que inibir nós essa noção que temos de sermos eternos, né? Nosso destino maior, desse destino cósmico. Então, Herculano Pires diz que nós vamos ter que abafar a essência de nosso ser, do que nós somos de verdade. Então, se a argumentação de Herculano Pires está correta, para a gente poder adaptar, aceitar a proposta de Marx, nós vamos ter que mergulhar ainda mais a vida no viver e abandonar ainda mais a vida do existir, não é? Essa que é a proposta. Isso, que você chamou de alienação. Cada vez mais viver só o sensorial, só o aqui e o agora. E todos os meus argumentos do bem é baseado no aqui e no agora. Então, a outra solução que aí o Herculano Pires diz, não, isso que você acha que é ser eterno, que está criando essa sua angústia perante a morte, é a chave para a sua síntese, né? Então, a síntese que Herculano Pires vê no Espiritismo é exatamente para transcender a morte, porque nós somos eternos. E o que ele critica no socialismo materialista é porque eles acreditam que a síntese, porque eles também são dialéticos, né? A síntese é abafar de vez essa aspiração eterna que nós temos, né?
Ou seja, para nós, espiritualistas, a proposta de Marx é se tornar cada vez mais alienado. E, provavelmente, para os marxistas materialistas, a nossa proposta espiritualista é cada vez mais se tornar alienados. Não é? Só que nós alienados na vida infantil, porque eles acham que eles estão no passo à frente, né? Boa noite, Gustavo. Eu sou Maurício e por diversas vezes você usou a palavra transcender. Então, lembrando que nós conhecemos o ideal e nós vivemos num mundo que está longe disso. E nós fazemos, então, busca desse ideal, ou seja, nós procuramos transcender. Há, então, em nós todo um conflito, porque nós buscamos alguma coisa que, para este momento, nós estamos numa fase da nossa evolução. Cada uma das vidas é uma fase, tá? Então, existe, claro, que esse conflito que nós conhecemos o ideal e não conseguimos praticá-lo. O que você pode observar, uma vez que você utilizou por diversas vezes a palavra transcender? A palavra é sua. Maurício, eu usei várias vezes a palavra transcender para ser fiel à obra do Herculano Pires. A ideia do transcender é a essência da evolução, do que ele propõe como evolução espiritual, né? Talvez eu mesmo nem usasse a palavra transcender tantas vezes, mas eu tentei passar melhor o que eu compreendi da obra, né? Eu quero só fazer uma pequena correção do ponto de vista em relação ao que você disse. Nós não conhecemos o ideal. Nós precisamos aprender o ideal. O que nós temos como força, que essa força é nossa de espírito, ou seja, ela está emanada em nós, ela faz parte do nosso ser, o que nós conhecemos é que existe um mundo que vai além. Mas nós não sabemos como é esse mundo além, ou seja, nós não conhecemos o ideal não está em nós. Nós precisamos evoluir para descobrir o que é o ideal e o que é o perfectível. Mas nós temos consciência de que existe um mundo além desse. E esse mundo além é um mundo mais forte, é um mundo verdadeiro, é um mundo do final, né? O ponto de chegada. Então nós temos a noção de que ele existe, mas nós não sabemos como ele é. Para nós alcançarmos ele, nós precisamos viver, e essa é a questão dialética. Quem não vive o mundo, não transcende. Nós só transcendemos vivendo o próprio mundo, vivenciando as emoções, as sensações, as dúvidas, as angústias, para nós formularmos os novos conhecimentos. Então, é viver o mundo físico-sensorial, com os nossos erros, nossos desejos, que vai abrir, é a didática, é o educacional, que vai abrir para nós as janelas do conhecimento novo, e aí sim nós vamos transcender. E quando a gente tiver conseguido transcender completamente, nós não vamos precisar reencarnar mais, estaríamos na classificação de Allan Kardec dos espíritos puros, né? Aqueles em que a matéria não tem mais nenhuma influência, porque o nosso conhecimento superou tudo isso. Então, não é que nós sabemos qual é o ideal. Nós só temos em nós, como uma ideia inata de Kardec, a percepção de que nós podemos mais, que o mundo é mais, e que nós estamos iludidos, existe algo a mais, né? Então, mas nós não sabemos qual é. É igual quando a gente assiste uma peça de teatro, você sabe que por detrás da cortina tem coisa a mais, mas você não sabe o que é, né? E, aliás, a graça do teatro é exatamente porque você pode conhecer os autores, você pode conhecer a sinopse, mas a graça é porque tem o inesperado. Eu agradeço. Bom, nós gostaríamos então de agradecer ao Dr. Gustavo pela palestra, obrigado. Agradecer a presença de todos e informar que a próxima palestra vai ser dia 25 de junho, com o Sr. Walter Sabella, sobre o livro Agonia das Religiões. Obrigado e boa noite. Boa noite.